Hoje eu estou aqui para te apresentar o queridinho do momento, DeepSeek. Vamos construir um roteiro para a sua tese utilizando a inteligência artificial. Bem, se você não me segue aqui ainda, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, porque sempre tem conteúdo novo por aqui para facilitar a sua vida acadêmica. Então vamos lá entender um pouquinho o que essa ferramenta pode fazer para nos ajudar nessa nossa construção científica. Hoje já sabemos que utilizar a inteligência artificial é mandatória nesse processo de construção científica, não é? Ou seja, não dá mais para você ficar lá no passado achando que você vai fazer tudo do zero sem nenhum direcionamento da IA. Então, use a IA a seu favor, para você conseguir acelerar o seu processo de criação científica de forma ética. A gente vai quebrando os tabus em relação a essa construção científica e entendendo como isso pode ser assertivo no nosso processo de aceleramento da produção acadêmica. Bem, partindo dessa ideia, a gente tem que entender qual é a estrutura da tese. Pode ser no formato multipaper. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Recomendo que você assista, tá? E também no formato tradicional. Mas o que a gente precisa entender aqui são os roteiros que a gente precisa aplicar nesta construção. Então, o que a gente precisa entender é como a gente faz um prompt assertivo para conseguir captar realmente um roteiro que seja ali interessante para as nossas necessidades. O primeiro passo aqui é a gente pensar na construção da sua introdução. Então, a introdução é aquela parte em que revela a sua tese de uma forma mais dinâmica e objetiva, pensando no tema e naquilo que você vai querer estudar. Então, o primeiro passo que você tem que colocar é uma solicitação para a construção de uma introdução de tese. E aí você pode sinalizar um roteiro de 5 a 7 páginas. Isso vai depender, tá, gente, do formato da tese, como ela vai estar estruturada, mas a gente pode pensar aqui de 5 a 7 páginas, considerando quais elementos básicos, conceitos dentro desse processo que a gente vai trabalhar, magnitude do problema, justificativa, fatores que podem contribuir para o desfecho e como você pode consolidar o objetivo. Então, a gente pode colocar aqui, olha, apresente um roteiro para a redação da introdução da sua tese e aí sinalizar um roteiro de 5 a 7 páginas com os elementos básicos. Então, com isso, a gente vai ter o processamento desse direcionamento pelo DeepSeek e aí a gente vai conseguir ter uma noção de como a gente pode fazer essa primeira sessão. Então, aqui ele traz uma introdução geral, como toda a IA, e vai trazendo o que você deve colocar em cada parte. Ou seja, de 1 a 1 página e meia, o que você deve escrever, aqui na segunda sessão também de 1 a 1 página e meia, o que você deve colocar. Então, com isso, a gente vai entendendo de uma forma mais objetiva o que cada elemento pode representar. E aí, com esse roteiro, você vai ter um direcionamento mais prático para essa construção. Então, aqui tem exemplos, tem uma consolidação com objetivo geral, objetivo específico, as perguntas e hipóteses. Então, com isso, você vai ter aí toda uma estrutura inicial para a sua tese. Veja que interessante, porque a partir disso, de uma introdução com todos esses elementos, você pode pegar essas informações e colocar na sua tese e começar o seu processo de escrita científica a partir das informações que você sabe. Então, você compreendendo aquela informação, mesmo que você ainda não tenha ali todas as referências, você vai conseguir consolidar informações iniciais. Depois, você vai buscar informações na literatura
para que você possa justificar essas escolhas e até confirmar se o que você está escrevendo é ou não coerente. Ou seja, a gente parte da ideia daquilo que a gente sabe e depois a gente migra para consultar cientificamente se aquilo tem ou não uma robustez ou uma coerência e se a gente pode corrigir. Pode não, a gente deve corrigir. Um segundo ponto é que você também pode ler primeiro para depois escrever. Isso vai depender muito do formato, do estilo, da aplicação que você quer fazer. Um segundo ponto que a gente precisa pensar é o roteiro do referencial teórico. Então, a gente pode pedir aqui agora, eu quero o roteiro para o referencial teórico, tá? E aí, se o seu formato for o tradicional, não for um formato multipaper, que você vai precisar fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, outro tipo de síntese de evidências, você pode seguir um roteiro básico de conceitos mais aprofundados do tema. Você pode colocar aqui, ó, panorama mundial e local, para você ter todo um contexto desse processo, o histórico do problema, e além disso, você pode colocar aqui as possíveis soluções. Isso pode modificar conforme a área do conhecimento e conforme o tema aplicado. Aqui você pode sinalizar, por exemplo, que você quer um roteiro para 10 a 20 páginas. Então, a partir disso, no DeepSeek, você vai ter a criação desse roteiro ali, direcionado para os elementos essenciais. Então, a gente pode colocar, aqui ó, vamos especificar no prompt, para a tese, tá? Para que ele entenda o que você quer. Então, a partir disso, a gente vai pedir e aí ele vai estruturar esse roteiro que vai te ajudar com esse direcionamento mais objetivo na sua escrita. Então, com isso, ele vai seguir o mesmo caminho em que a gente está aí pensando, trabalhando para a introdução, no sentido de dividir em páginas e sinalizar quais são os elementos que você pode trazer ali em cada item. Então, isso abre muito os nossos horizontes, o nosso processo de construção científica, para que a gente consiga consolidar essa criação. Então, fica muito mais prático, muito mais rápido, objetivo, você conseguir fazer esse processo aí de escrita. Então, muitas vezes, quando nós estamos com a página em branco, não sabemos o que colocar, não sabemos o que a gente vai escrever, buscar esse recurso da inteligência artificial vai fazer com que a gente tenha aí uma solução mais rápida. E olha que bacana aqui, ó. Por exemplo, no que foi feito até agora, traz uma evolução histórica, fatores históricos que contribuíram para o problema, mudanças de paradigma. Então, isso vai dando para a gente sugestões de pontos que a gente pode trabalhar, de aspectos que são interessantes para a gente abordar nesse processo aí de construção. Aqui também, olha, na síntese e lacunas da literatura, ó, integração do conhecimento, identificação de possíveis lacunas, contribuição para a sua tese. Então, com esse direcionamento, você vai conseguindo perceber esses elementos. Depois disso, você pode pedir também, nesse mesmo caminho, direcionamentos para aspectos metodológicos, conforme o tipo de estudo que você for conduzir. Aqui você pode também colocar o objetivo do seu trabalho e pedir opinião. Qual é o tipo de estudo que melhor se encaixa com esse processo? Para que isso? Você vai ter um direcionamento inicial da inteligência artificial para você estudar sobre aquele tipo de estudo. Isso não significa dizer que é a IA que vai determinar, mas é uma abertura do que você pode trabalhar dentro desse processo. Além desse ponto estratégico com o método, você também pode pedir ajuda para características das análises de dados. Ou seja, quais são as análises que eu posso aplicar e conduzir diante desse contexto que eu estou aqui observando, avaliando. Então, tudo isso te ajuda com um direcionamento mais rápido, mais assertivo, mais objetivo, tá? Porque muitas vezes a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Então, no DeepSeek você vai conseguir fazer essa construção de uma forma mais rápida. Que você veja que em pouco tempo aqui a gente já conseguiu ter todo um roteiro prático para nossa escrita. Depois disso, você pode pedir um roteiro tanto para a sessão de resultados quanto para a sessão de discussão, seguindo a mesma lógica. E é interessante que a gente consiga usar isso cada vez mais no dia a dia, porque isso ajuda a gente a ter um pensamento um pouco mais rápido em relação a essa construção, porque você vai ter
um olhar, de uma sugestão, e a partir disso você pode fazer uma crítica dessa sugestão. Então, é importante que a gente use a inteligência artificial de uma forma aliada ao nosso processo de elaboração científica. Bem, isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Essa ferramenta tem sido muito utilizada, tem suas vantagens para a aplicação. Tem muita semelhança com o ChatGPT, mas ela é uma versão gratuita e que também tem respostas rápidas dentro desse nosso processo de construção científica. E a partir disso, você aplique. Por quê? Não adianta você só assistir o vídeo e não ir lá aplicar. Então vai lá, exercita, coloque em prática e comece a usar esse recurso já. Tá? E se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal, tô te esperando, faz inscrição, ativa o sininho para notificação e não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até o próximo!